Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabelle e hoje eu vim trazer para vocês mais um resumo. E dessa vez eu vou fazer um resumo de um livro, Percy Jackson. E o livro vai falar um pouco longo, porque são 22 capítulos, só que eu tentei resumir o máximo possível. Obviamente, o resumo não vai estar rico em detalhes, bem bonitinho não, vai ficar mais compacto, mais rápido, para o vídeo ficar mais curto, se conseguirem ver em menos tempo. Porém, eu resumi cada capítulo em uma página, mais ou menos, então acho que vai ficar muito bom. Só que lembrando, não vai estar rico em detalhes, com isso e com aquilo outro, então vocês vão perder algumas partes do livro mesmo. Porém, é importante vocês darem uma revisada, ou quem não tem tempo para ler, para vocês verem o vídeo, que acho que vai ter mais ou menos uma hora. Então, eu vou tentar ser o mais breve, mais rápido possível. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês entenderam na parte do livro, qualquer erro que eu comentei, coloca nos comentários para ajudar os alunos a conseguirem se conciliar. E agora eu vou... Vamos lá. Eu vou ficar lendo aqui, tá? Minha colinha, mas é porque senão eu vou esquecer de todos os detalhes, então eu vou lendo aqui enquanto eu falo, beleza, gente? Primeiramente, a gente tem que entender o contexto. Percy é um menino de 12 anos, ele estuda na Academia Yancey e ele conta que já teve vários antecedentes e que ele foi expulso de várias escolas, porque ele sempre atraía problemas. Aí no início do livro ele dá tipo um aviso pro final do livro tal, que ele é um meio-sangue e que eles podem vir buscá-lo quando você é um meio-sangue. Basicamente, ele estava indo uma excursão na escola, no museu da Academia Yancey, e lá ele conversa, né, com o professor Brunner de latim, explicando a história da greco-romana e tal. E aí tem uma menina que ele odiava, a Nancy. E aí ela sempre provocava ele, chegou uma hora que ela provocou ele e que ele não se lembra o que aconteceu, mas ele lembra que veio um chiado forte, ele ficou tudo escuro e aí ele acordou de novo, ela tava no chão. As pessoas ao redor estavam falando que uma água puxou ela e e empurrou no chão. E aí a professora Dodds, uma filha de uma mãe, a professora de matemática já odiava o Percy, perseguiu o Percy, então viu que isso aconteceu, ela pegou ele e levou ele pra sessão greco-romana de novo. Aí ela olhou ele, começou a falar algumas coisas, que um dia isso aconteceu, um dia eles iam descobrir e tal, e aí ela virou uma bruxa e atacou o Percy. Só que aí o professor Brunner, lembrando que o professor Brunner, ele é o professor de latim, e ele é cadeirante, apareceu correndo com uma caneta, entregou a Percy, que virou uma espada, e ele atacou ela, e ela virou pó. Tipo, logo no primeiro capítulo foi isso. Eu transformei a professora de matemática em cinzas. E aí ele saiu de lá, de baixo, meio assim, aterrorizado, tava procurando o professor Bruno pra entregar a caneta de volta. E aí ele falou, aí todo mundo falou assim, nossa, você vai se ferrar com a professora, chegou o nome dela, Care. Ai, professora Care? Mas não é a professora Dodds? Não, não existe nenhuma Dodds, então foi por isso que acabou o capítulo. Capítulo 2, vamos lá. Todas as pessoas começaram a tentar convenceram Percy de que não existia nenhuma professora Dodds, que era só a professora Care e tal, só que Grover não conseguiu convencê-lo. Alguma coisa deu pra sentir que ele sabia de alguma coisa. E aí ele começou a ficar muito zangado, muito bravo, muito mal-humorado, não prestava atenção na escola, não tava nem aí pra nada, porque depois dessa treta que ele teve com a professora Dodds. Então, ele ligou com o professor de inglês dele, então ele foi declarado que não seria mais convidado para ficar no próximo ano, ou seja, ele estava meio expulso da escola pro próximo ano. Aí, ele estava estudando para a prova final de latim, e aí ele tem muita dificuldade para ler as coisas, ele tem dislexia, né, eu não sei se eu falei, ele tem TDAH e é dislexo, então tava com muita dificuldade, aí ele foi pedir ajuda de noite, né, pro professor Brunner. Chegando lá, ele ouviu o Grover dizer que estava preocupado com Percy, porque uma benevolente estava na escola, e agora eles sabem. Aí o Sr. Brunner disse que Percy precisava amadurecer antes, e Grover disse que não tinha mais tempo, que tinha só até o solstício do verão. E a Grover disse, minhas tarefas, não posso falhar nelas de novo e tal. Aí Percy voltou, aí beleza, ficou por isso, Percy não falou nada com Grover, ele tava voltando pra casa, e Grover, pra quem não sabe, é o melhor amigo dele, né? Então ele ouviu o melhor amigo dele falando pro professor Bruno com umas coisas estranhas, eles estavam voltando, né, de ônibus pra casa, né, no final do ano letivo, saindo da academia Yancey, e aí Percy no ônibus perguntou, o que é benevolente? Aí o Grover tentou mentir, só que não deu muito certo. E aí ele acabou dando um cartão pro Percy que estava escrito endereço de verão. E ele revelou que tinha que proteger Grover. Então Grover disse que ele era meio que um guardião do Percy.
Aí, de repente, o ônibus quebrou, esse cara no meio do nada, e tinha só uma loja de frutas, não me lembro, uma coisa assim, uma feirinha. E lá tinham duas velhas estranhas, com meia gigante e tal, costurando aqueles negócios. E aí, uma olhou pro Percy e cortou. Ela tava costurando. Então, Grover puxou ele correndo pra dentro do ônibus e disse que isso que aconteceu era meio que um gesto, em que alguém ia morrer. E aí, tipo, não sabia quem ia morrer, mas alguém ia morrer. Agora o capítulo 3, gente, tá vendo bem rapidinho. Só peço que vocês consigam entender o enredo da história, porque vai ter muitas historinhas ao longo, só que vocês entenderam o objetivo, o que tá acontecendo, usarem a lógica, vocês vão entender e vão conseguir escrever as respostas completas mesmo sem ler o livro. Eu vou tentar depois... Vamos lá. Eles chegaram lá em Nova York, que é a cidade de Percy, e aí Grover falou pra, tipo, eu vou levar você pra sua casa, tá? Não vai sozinho. Aí, antes de chegar lá, eles conversaram sobre a história da mãe de Percy. Então, a Sally, Percy elogia muito ela, falando que ela era incrível e tal, e que casou com um imbecil chamado Gabe Cheiroso. Por que Gabe Cheiroso? Porque ele tinha um cheiro terrível, muito forte. E aí, ele chegou lá em casa, sem Grover mesmo, ele foi sozinho. E seu padrasto tava louco, comendo, tava nem aí pra mãe dele e tal. Ele foi falar com a mãe dele, contou sobre tudo, só que não contou sobre a senhora Dodds, nem sobre o museu, sobre nada que isso aconteceu, porque ele não queria preocupar a mãe dele. Então aí, vamos fazer uma viagem, vamos viajar juntos pra uma praia que a gente sempre ia quando você era menor. Aí ele amou e foram só a Sally e o Percy com o carro do Gabe, né? Aí o Percy fez um sinal que o tinha feito para expelir o mal, e aí, assim, parece que é uma coincidência, mas o Gabe saiu voando, assim, tipo, voou um pouquinho para trás quando ele fez esse sinal. Aí eles chegaram na praia, num lugar especial, e Percy perguntou sobre o seu pai, né, e tal, eles estavam conversando. Ela contou que ele era gentil, alto, bonito, forte, os olhos verdes e tal. E aí, nem viu Percy quando era neném, porque ele foi para uma viagem oceânica. E aí ela disse que ia mandar o Percy para um acampamento de verão que o pai dele tinha dito para ele ir desde que ele tinha nascido. Ele ficaria mais seguro, porque acontecem muitas coisas estranhas com o Percy. Então lá ele ficaria mais seguro. Então, conversando sobre isso, e o Percy ela começou a ficar um pouco triste e tal, porque ia ter que ficar longe do Percy, porque acampamento de verão não seria só de verão, seria tipo uma escola meio que internato, que nem Academia Yance. E aí, de noite, o Percy sonhou com uma tempestade e com um assassinato entre animais, e ele tentou impedir. Aí ele acabou acordando, tava chovendo muito forte, que nem no negócio que ele tava sonhando. E aí ele, de repente, escutou uma porta batendo e Grover tava lá fora. E aí ele se revelou um sátiro. O que é um sátiro? É o menino bode. Por quê? Porque ele tava sem os pés falsos dele, então dava pra ver o pé de bode dele. Aí a mãe dele apareceu, olhou, entendeu, contou tudo. Aí Percy contou tudo sobre o que tinha acontecido lá no museu. Aí ela chamou ele pra ir imediatamente pro carro, que eles iam sair de lá. Capítulo 4. Faltam só mais 18. Eles estavam em alta velocidade, tipo, ela tava correndo muito. Sally sabia que Grover estava cuidando de Percy, então, tipo, ela já tinha consciência do que estava acontecendo. E aí Grover disse que quanto menos Percy soubesse, menos ele atrairia, monstros ele atrairia. Ele tava tentando, eles tentaram pôr a névoa pra confundir e enganar Percy, mas não funcionou. O que é a névoa? A névoa que confunde os seres humanos, só que não conseguiu confundir Percy. E aí tinha algo perseguindo eles, e quanto mais eles chegavam ao acampamento, mais o monstro ia se aproximando. Então, que eu não falei, né? Mas a Sally saiu correndo levando o Percy pro acampamento de verão, que o pai dele tinha dito pra ele ir. E aí eles caíram numa vala, o carro capotou por causa de um relâmpago, então Grover havia se machucado muito, e Sally mandou o Percy fugir e mandou ir pra uma árvore grande, pro pinheiro que tinha lá no final. Então, mas é que Percy, ele disse que não podia ir sem eles, não podia abandonar a mãe dele e Grover. Só que aí ele viu que tinha um monstro atrás dele, um minotauro. E aí ele pra fora do carro, pegaram o Grover, então tava caminhando a Sally e o Percy carregando o Grover nas costas, porque ele tava muito machucado. E aí a mãe ensinou que o monstro se orienta pelo cheiro. Então ele sentiu o cheiro e explodiu o carro.
porque ele tinha sentido o cheiro das crianças lá no carro, aí ele explodiu o carro. Então, faltava 800 metros andando em cima da colina, que o acampamento ficava lá em cima, na colina. E aí, quando ele ia atacar, era só sair pro lado, porque a mãe dele ensinou que era só pular pro lado, porque ele não conseguia ir rápido, tipo, ele demorava 1 segundo, então era só ir pro lado no último segundo. E aí, o Percy fez isso, deu certo, ele conseguiu desviar. Sentiu a mesma sensação de quando ele tava vendo a senhorita Dodds. O monstro, ele foi atacar a Sally. Só que quando o Grover já tinha desviado, ele já sabia o que fazer. Então, quando a Sally foi desviar, ele foi lá e conseguiu mirar e atacou ela. E aí ela acabou morrendo. Então, ele matou a mãe do Percy. E Percy, ele viu isso. Ele tentou ignorar a tristeza e pegou o Grover e saiu correndo. Então, ele disse que ficou devagar. E aí, Percy pulou sobre o pescoço do monstro. Ele ia atacar o Grover, só que ele segurou pelo chifre e quebrou o chifre do Minotauro. E aí, com as próprias mãos. E então, o Minotauro se desintegrou. E Percy estava muito cansado e muito triste. Mas mesmo assim, ele levou o Grover até a varanda da propriedade, né? Até a varanda do acampamento e desmaiou. A única coisa que ele se lembra é que ele tinha pessoas olhando, tipo assim, pra cima dele, rostos familiares. Ele tava meio acordando, meio dormindo, e a mesma menina que ele tinha visto quando ele tava desmaiando, tava perguntando: o que foi roubado? O que vai acontecer no solstício de verão? Só temos algumas semanas. E aí ele dormiu. E aí, quando ele acordou de novo, ele viu um cara lá grandão, cheio de olho por toda parte, vigiando ele. E olhou pro lado e o Grover tava lá. O Grover falou: nossa, você salvou minha vida, cara, tamo junto. Pegou o chifre de Minotauro e entregou pra Percy. E aí, Percy tava muito, 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 muito mal. Ele tava muito triste. Ele tava todo destruído. E aí, ele bebeu um copo que tinha do lado dele lá. Tipo, não, vamos beber. Tinha gosto dos biscoitos da mãe dele. Ele se sentiu muito melhor. Então aí, o Grover chamou: vamos lá, vamos falar com o Sr. D e o Quirrell. Vamos lá. Aí, ele chegou na sala onde estavam os caras, tava a Annabeth, aí eles explicaram que a Annabeth é a menina que cuidou de Percy, tem olhos cinzas e ela é loira. E Grover e o Sr. D ficaram jogando pinote enquanto o Quirrell explicava as coisas pro Percy. E quem que era o Sr. Quirrell? Era o Sr. Brunner. Era o mesmo cara, tava lá com eles. Aí o Brunner, professor de latim, que entregou a espada pra Percy e tal, ele disse que ele foi até lá, até a Academia para instruir Percy, já que ele era especial. E aí, Quirrell explicou, o Sr. Brunner, que agora é o Quirrell, explicou que deuses existiam, sabe, os deuses do Olimpo existiam, que quando os seus nomes são mencionados, as coisas acontecem e tal. E eles chamaram a ciência de baboseira. Então, basicamente, o livro de Percy Jackson assim, quem leu, uma página já sabe, mas é basicamente sobre a cultura, os deuses greco-romanos e tal, essas coisas assim, tipo Zeus, Poseidon, Hades, Ares, essas coisas. É baseado nisso, então por isso que eu acho que é muito interessante ler, porque eles fazem alguns trocadilhos, algumas referências muito boas. E aí o Sr. D estava sendo castigado pelo Zeus, pelo seu pai, e aí Percy se tocou, ele era o Dioniso, o deus do vinho. E aí, beleza, Grover foi para uma reunião com o Sr. D por causa da sua última missão. Então, Grover é um guardião. E aí, eles estavam falando sobre a sua última missão, que é Percy. E ele teve outra lá, mais tarde, que fracassou. Então, ele tinha que ir para um conselho para ver o que aconteceu com ele. E Quirrell levou o Percy para o Chalé 11, né? Apresentou o acampamento para ele e levou para o Chalé. Então, Quirrell foi apresentar o acampamento para ele. E ele estava levando até o Chalé 11. Então, vamos contextualizar. Tava todo mundo apontando pro Percy enquanto ele passava, tipo, sabe, essas coisas. E aí, Percy conta que a propriedade era gigante, tinha 4 andares, e o último andar é um sótão, que mais pra frente vocês vão ver, que é bem interessante, porque vai ter uma ceninha lá. E ele conta que como que o acampamento se sustentava, né? Como que o acampamento se mantinha em pé. Eles vendiam safra para os restaurantes de Nova York, porque as comidas, as coisas que eles plantavam lá eram enfeitiçadas pelas neifitas, é uma coisa assim.
E aí ele conta o que vai acontecer com o Grover. O Grover vai pro Conselho dos Anciões de Casco Fedido e iam declarar o futuro dele, porque já era a segunda chance de missão que ele tinha e ele já tinha 28 anos. Mas pros sátiros, né, 28 anos, tipo 14 anos. Então ele tá na mesma idade que Percy. Mas ele é um sátiro atrasado, ele é um pouco atrasadinho. Então, tipo, ele era meio desmerecido. E Percy pensou: tá bom, se deuses existem, Hades existe. Se Hades existe, o mundo inferior existe. Se o mundo inferior existe, tem alguma chance de eu conseguir salvar minha mãe. Aí o Quirón leva ele até os chalés. Cada chalé representa um deus. E aqui Quirón é o mesmo Quirón da história de Hércules, lembra que Hércules foi fazer isso, aquilo outro, no Centauro e tal. Só que os deuses tiveram piedade de Quirón e deram uma segunda chance para ele viver, porque ele tinha sido morto na história de Hércules. E agora ele está destinado a ser um cara que treina os heróis. E aí, ele no chalé, né? Ele ficou no chalé 11 por tempo indeterminado. Qual que é o chalé 11? É o chalé do Hércules. Era muito lotado, quem sabe Hércules é o dos ladrões e pá, ele faz várias coisas da hora, assim, da hora. E Luke era o conselheiro do chalé, então, tipo, era meio que o cara que ficava cuidando das crianças era mais velho, mas ele era do chalé. E Annabeth, mostra que Annabeth, tipo, vai falar com ele, ela fica coradinha e tal, então ela... no Luke, né? E aí, o Minotauro que Percy matou é o único. A Annabeth explica que o Minotauro que ele matou é o único Minotauro que existe. Só que ele não morre permanentemente. Ele é imortal, só que ele é morrível. Ele vai pro mundo dos mortos e fica lá um tempo até ser liberado de novo pra atacar de novo. Então, ele matou, tipo, o Minotauro das histórias, só que ele vai voltar em alguma hora. Assim como a senhorita Dodds. Então, ela morreu, só que ela vai voltar em uma hora, uma benevolente. Aí, o chalé é de acordo com o seu progenitor. Então, por exemplo, se minha mãe é Atena, eu vou ficar no chalé de Atena. Se meu pai é Hércules, eu vou ficar no chalé de Hércules e tal. Então, mas ninguém sabia quem que era o pai, quem que era a mãe. A mãe já sabiam que era Célia, né? Então a mãe dele não é uma deusa. Então sabiam que o pai dele podia ser um deus. Mas quem? Ninguém sabia. Todo mundo pensava que era Hércules. Diziam que é um deus menor, um deus menos, tipo... Tá, ninguém liga. Então, que nasceu para ler coisas gregas. Lembra que eu falei que ele é disléxico, que ele tinha dificuldades e tal? Mas é que ele tinha dificuldade de ler a inglês, ele só lia em grego. Então, Percy percebeu que ele é um meio-sangue e que os seus reflexos, sabe? Ele é meio imperativo, mas isso é porque ele foi feito pra batalhar. Então, tipo, tudo tinha uma explicação por que ele era assim, por que ele era diferente. E aí, Percy lutou contra Clarice, a filha de Ares, porque ela chegou lá toda boazona e pau, ele foi lá e desafiou ela. Aí eles caíram na porrada. Foi basicamente assim, ela atacou ele, só que ele não tinha força, ele não conseguia. E aí pegou na privada e, tipo, ela ficou assim, 1 centímetro da privada. Só que aí ela ia afogar ele. Só que ele sentiu uma pressão muito forte na boca do estômago e do nada um arco saiu de água assim e todos os chuveiros, todas as privadas, todas as pias explodiram nas águas. E aí Annabeth não entendeu como isso aconteceu. Só Percy não ficou molhada. Tipo, molhou tudo, explodiu tudo do banheiro. Só Percy não ficou molhado. Vamos lá, capítulo 7. É um capítulo mais curtinho, mais rapidinho. Então, depois do que aconteceu, Annabeth recomendou que Percy falasse com o oráculo. O oráculo era basicamente a profecia. Ele te falava o que você ia ser, tudo que você precisava pra você viver. E aí, o acampamento meio-sangue, né, que é o acampamento que ele tá morando, que se chama acampamento meio-sangue. É o único lugar seguro para os meios-sangues, para os não-humanos, os meios-deuses. E Annabeth, ela diz que ela é filha de Atena. Conta a história de que, quando você estuda um pouquinho sobre mitologia grega, você percebe que os deuses sempre teve muitos filhos com os humanos e criavam meio-deuses. Então, tinha muito meio-sangues, porque os deuses faziam uma festa aqui na Terra, tacavam um monte de fio para lá e para cá, e aí eles eram perseguidos por monstros, esses filhos. Só que nesse acampamento eles eram protegidos e lá eles tinham que ficar lá porque senão era loucura sair de lá, porque os monstros iam atacar eles. Por exemplo, a senhorita Dodds, as velhinhas lá e o Minotauro atacaram Percy. Então, Percy tinha percebido que isso aconteceria.
Então você só saía de lá, você só era permitido sair de lá se você recebesse uma missão. E tinha alguma coisa errada no Olimpo, alguma coisa estranha. E o prazo final para resolver é o solstício de verão. Algo foi roubado. Ele e a Annabeth estavam conversando sobre isso. Aí a Annabeth disse que ele podia ser o cara. Que cara? Uma profecia do oráculo disse para ela que ela só receberia uma missão quando esse cara chegasse. Só que Luke fala pra Percy que provavelmente não deve ser ele e tal, porque ela fala isso pra todo mundo, meio que desmerecendo Percy, que Percy não é nada demais, mas tudo bem, né? Na janta, todos se serviam e jogavam uma parte de oferenda aos seus deuses, né? Aos seus pais, às suas mães. Então, Percy fez a oferenda pedindo para que para que conhecesse ele, para conhecesse o pai dele. Vamos lá, capítulo 8, gente, já tá indo bem rapidinho. Percy se acostumou com lá e descobriu que não era bom em nada. Era bom em carruagem, não, canoagem, de canoa. E na primeira aula de esgrima dele, ele se deu muito bem. Só que, tipo assim, ele não era o destaque. Então, as expectativas que tinha com ele já tinham diminuído. E aí, Grover contou, ele saiu do conselho e contou que o seu veredito, o seu julgamento tinha sido suspenso porque o Percy estava bem, estava vivo, então ainda assim essa missão não tinha acabado. Então, Grover, o sátiro, continuou sendo o guardião de Percy. E aí ele contou a história de tudo. Ele contou assim: você provavelmente deve ser um filho de um deus menor e tal. E ele contou os chalés. Os chalés vazios eram de Artemis, de Hera e de Zeus de Poseidon. Por quê? Vou falar o porquê de cada um. Eu não me lembro se era Artemis ou Hera, mas uma é a deusa do casamento, então ela não tem tempo pra casar, pra namorar, pra ter filho, porque ela tem que cuidar de outros casamentos. E uma tinha prometido morrer virgem, então não tinha como. Então, esses eram 2 chalés, e os outros 2, que eram o de Zeus de Poseidon. Por quê? Porque os 3 grandes, Poseidon, Zeus e Hades, tinham feito um trato. O trato de que eles não teriam mais filhos. Por quê? Porque os seus filhos eram muito famosos e eles faziam vários estragos e tal. Então falaram assim, não vamos ter. Daí vem a história do acampamento, de como o acampamento surgiu. O acampamento meio-sangue, ele surgiu quando Zeus teve uma filha. Então, mesmo contrato, Zeus teve uma filha. Hades ficou muito bravo, então mandou um monte de monstro atrás dela, e aí ela tava, eu não me lembro, acho que o nome dela é Thalia, eu não me lembro. E, tipo, ela tava correndo os bichos lá, subindo a montanha, correndo dos bichos, acabou que ela morreu no fim da colina, onde que é o acampamento do meio-sangue, e aí os deuses viram em piedade e transformaram ela em um pinheiro, e agora o espírito dela protege lá. Então, ela é um pinheiro. Depois que ela morreu, foi transformada em pinheiro, e aí o espírito dela fica protegendo. Por isso que lá não entra monstros e tal. Por isso que lá é muito, muito protegido. E aí Aí o Percy contou, tipo, que ele queria salvar a mãe dele e tal. E aí Grover fala que ninguém nunca conseguiu sair vivo do mundo inferior, que é muito difícil salvar alguém e tal. E aí Grover diz de novo, né, que ele pode ser filho de Hércules ou de deuses menores. Então, beleza. Aí chegou sábado, o dia da captura de bandeira, que é basicamente assim, é um time contra o outro, que é metade dos chalés contra a outra metade dos chalés, tentando capturar a bandeira um do outro. É uma brincadeira que acontece, só que eles levam muito sério. Então eles têm armas, eles têm armaduras e tal que. Então é muito legal, né, esse negócio. E aí o time de Hércules fica junto com a Atena, porque assim, os 2 melhores vão contra. Então era Ares, não é Hades, é Ares, contra Atena. E aí, os aliados de Atena contra os aliados de Ares, né? Então é assim. Aí Hércules era aliado de Atena e ficou no time de Atena. Aí, na hora da captura, né, tem as extremidades, tem um riacho, o Percy ficou perto do riacho, meio tipo, ninguém tava nem aí pra ele. Só que aí Clarice tava muito brava com ele, lembra daquela explosão que ele tinha feito no banheiro? Ficou muito brava com ele. Então aí foi atacar ele. Mirou 5 caras, né, do Ares, fortão assim, com a lança elétrica da Clarice, foi atacar o Percy. Só que aí Percy, ele foi tipo, não, cara, pode pegar a bandeira, vai lá, tá ali, pega a bandeira. Não, nós quer te bater, nós quer bater, quebrar tua cara. Então aí ele caiu na água e então seus sentidos se apuraram. Quando ele encostou na água, seus sentidos se apuraram. E assim ele derrotou todos e quebrou a lança da Clarice. Então, tipo, o cara ficou muito da hora depois de ter encostado na água.
que ele conseguiu derrotar os 5 e ainda assim quebrou a lança de Clarice. E no mesmo momento, Luke pegou a bandeira do time inimigo e aí eles ganharam. Annabeth tá invisível e vendo Percy. Então, basicamente, Percy era meio que uma distração. Recuperou. E aí, o Percy caiu, ele tava machucado, né? Que ele foi atacado pelos 5. Só que aí, quando ele saiu da água, ele tava curado. Por quê? Porque os bichos tava. Os caras atacaram ele, mas ele recuperou na água. E rapidamente, Clarice invocou um monstro para matar Percy. Um monstro apareceu, um cão infernal se chama, apareceu lá e tentou atacar Percy. Só que aí o Senhor D fez um piu, 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 o bicho morreu e Percy se feriu, mas de novo ele encostou na água e foi curado. Então apareceu um holograma que falando que Percy é filho do Poseidon. Depois de ter aparecido um símbolo na cabeça de Percy, que agora ele era o filho de Poseidon, no capítulo 9 ele se muda para o Chalé 3, que é o Chalé de Poseidon, e aí todo mundo ficou meio distante dele por causa disso. Até a Annabeth ficou meio brava pela missão ser de Poseidon, tipo, o que isso queira dizer, e noticiava na TV o desaparecimento da Sally e de Percy. Então, tipo, estavam acontecendo muitas coisas lá no mundo de fora. Imagina, 2 pessoas desapareceram do nada. E aí teve outro pesadelo. Percy teve outro pesadelo, onde ele via 2 homens com vestimentas gregas brigando, querendo algo de volta e uma voz chamando Percy. Então é meio estranho. E aí ele acordou e aí o Percy e Grover foram até o Sr. D. Tava chovendo muito no acampamento. E isso nunca acontecia, no acampamento nunca chovia, só quando eles queriam. Então ficou bem estranho mesmo o que estava acontecendo, tinha alguma coisa muito errada acontecendo. E aí, então ele e o Sr. D discutiram, mas o senhor foi a uma reunião e tal, e Kiron foi explicar algumas coisas pra ele. Basicamente, agora que vocês têm que prestar atenção, gente, vocês precisam prestar atenção nessa parte. A briga. Então, basicamente, o raio de Zeus, o raio mestre de Zeus que ele usava, o melhor do mundo, foi roubado e ele acha que foi Poseidon que roubou. Só que existe uma regra em que deuses não podem roubar de deuses. Então, Poseidon enviou o filho dele, que é Percy, para roubar o Zeus. E agora o Zeus estava muito bravo com Percy e ele tinha suas brigas passadas, o Zeus e Poseidon. Então ele tinha meio que seus motivos. Só que ele tava muito bravo, falando que ia declarar guerra, ia matar todo mundo se não voltasse o raio, e o primeiro a morrer ia ser Percy. E aí, então, o Kiron falou assim, vamos lá no oráculo, vai lá falar com o oráculo pra você ver o que você vai fazer pra você receber essa missão. Lembra do porão que eu tinha dito que ia ser importante? Ele vai até o porão e é onde fica o oráculo, que é meio que uma múmia, parece. E aí ela revelou a profecia de Percy. Basicamente assim, é exatamente isso que está escrito. Ele irá ao oeste e enfrentará o deus desleal, que se tornou desleal. E encontrará o que foi roubado e devolverá. Mas fracassará em salvar aquilo que é mais importante e um amigo te trairá. E Percy contou apenas uma parte, contou só sobre ir ao oeste, mas não contou sobre falhar e sobre o amigo que se tornou desleal e tal. Tipo, ele contou mais ou menos as coisas. Então é muito importante, porque isso tudo que tá aqui escrito vai acontecer. Então é muito importante vocês guardarem isso, porque aí vocês conseguem se guiando, beleza? Então vamos lá. Então, ele vai ao oeste enfrentar o deus que se tornou desleal. Oeste é onde fica o mundo inferior. Então, né, tem um... E aí ele vai encontrar o que foi roubado. O que foi roubado? O raio. E vai devolver. Mas ele fracassará naquilo que é mais importante. Então ele vai devolver, vai concluir essa missão, só que vai ter uma coisinha que ele não vai conseguir fazer. E depois ele será traído pelo cara que chama ele de amigo. Então sempre usa isso de base, beleza? Aí Hades, que é o deus do mundo inferior, se reunirá bem se sairá bem na guerra. Então se houver uma guerra, Hades vai se dar bem. Então, provavelmente, ele deve estar com o raio guardando, esperando que Poseidon e Zeus briguem. Porque se Poseidon e Deus brigar, o mundo, o Olimpo vai ficar mais fraco, vai acontecer muitas coisas, então ele vai poder tomar o mundo, sabe? Ele poderá fazer muitas coisas, ele vai sair bem. Então ele tem motivos pra estar com o raio. Então eles desconfiam que ele tá com o raio lá no mundo dos mortos. Então, ele deve ter um espião no acampamento,
aquele que invocou o cão infernal e tal. E aí Percy pensou assim, legal. 2 deuses querem me matar. Hades e Poseidon. Então a missão dele era basicamente ir até o mundo inferior, peitar o Hades, falar assim, ó, devolve o raio que eu vou devolver pro Deus lá, e depois no solstício, antes do solstício de verão, porque se for depois vai ter guerra. Então até o dia 21 tem que devolver. E aí ele tinha 2 companheiros, que vão ser Grover, óbvio, e Annabeth, porque já tá na profecia dela que ela ia junto com Percy. Então eles vão terra firme, por quê? Porque se eles forem voando, Zeus é o rei dos céus, é o deus do céu. O que vai acontecer se ele for no avião? Então, aí acabou o capítulo. Agora vamos lá. Capítulo 10, rapidinho, bem tranquilo, vamos lá. Então, eles pegaram essas coisas, né? Pegaram suprimentos, moeda, dinheiro, comida, eles tinham tudo na bolsinha deles e foram. Mas antes, o Quirón falou assim, não, vem cá, ó, seu pai tem uma coisinha aqui pra você, tá? Aí entregou uma caneta. Aí Percy falou, nossa, que merda. Mas na verdade não. Na verdade, a caneta, ela se transforma na espada. O nome dela é Contracorrente ou Anacus, é um desses nomes, né? Uma em outra língua. E aí ela só mata monstros, ela não mata pessoas. Então se você for brigar com um mortal, vai ter que cair na mão, porque ela só mata monstro. E aí ele também recebe, o Luke chega correndo e fala assim, não, tem uma coisa pra te dar. E aí o Luke, que é o companheiro dele, né, entrega o companheiro não, o dono do chalé 11 de Hércules, que tava junto com ele, era parceiro dele e tal, entregou uma bota que voava. Quando você falava Maia, ela começava a voar, então, bem legal, né? Aí o Quirón explica sobre a névoa. A névoa é algo que ilude os seres humanos, para que não desconfie dos deuses e os meios-sangues. Então, meio que a névoa ajudaria eles. Se eles tivessem uma batalha, ninguém ia ficar tipo, cara, tem uma espada, controla a água, tipo, caraca. Não, aí eles conseguiam esconder isso. Aí, beleza, eles pegaram o ônibus, né, aquele cara de vários olhos, levaram eles até a estação de ônibus, eles pegaram o ônibus a caminho de Los Angeles. Eu coloquei Los Angeles, entre parênteses, inferno. Mas é que Los Angeles fica no oeste de Estados Unidos, então lá ia ficar o submundo e tal. E Grover conta a Percy sobre o Gabe. Lembra o Gabe, padrasto dele? Por que o padrasto... Por que a mãe casou com esse cara, mano? Nada a ver, esse cara não tem nada a ver. Mas na verdade, o nome dele, Gabe Cheiroso, ele tinha um cheiro muito forte. Então o cheiro dele, é muito engraçado essa parte, mas é muito fofa também. O cheiro dele confunde os monstros. Então, se Percy ficava junto com ele, os monstros não sentiam o cheiro dele de meio sangue. Então, os monstros não atacavam ele por causa disso. E quando ele ficava distante do Gabe, que isso acontecia. Então, por isso que a mãe dele que se casou com o Gabe. Não por amor, mas porque queria proteger o filho dele. Olha que fofinha, que fofinha. Aí... Percy estava pensando ainda na mãe dele, ressuscitar a mãe dele e tal. E no início, nesse início de livro, ele não tava muito, tipo, ligando pra Poseidon. Falando, não, esse cara nem cuida de mim, nem sabe quem eu sou, nem gosta de mim, tá me usando pra fazer essas coisas. Ai, filho. Mas ao longo do caminho ele vai começando a se aproximar de Poseidon e vocês vão ver que vai acontecer uma relação entre pai e filho, vai ficar bem legal. Aí no ônibus entraram 3 véias e uma era a senhora Dodds. Então, as 3 benevolentes entraram. E elas se levantaram, né, ao longo do caminho, se levantaram. Elas pareciam véia, mas na verdade elas eram as bruxas lá, coisa feia. O nome delas é Fúria. E Percy fugiu, porque Annabeth tem um boné que transforma ela em invisível. Então, ela entregou pra Percy meio que passou por elas, e aí elas estavam indo em direção a Grover e a Annabeth. Só que aí Percy ia fugir, só que na verdade ele resolveu ficar pra ajudar os caras. E elas estavam... eles batalharam, né, tretaram lá depois que ele falou assim, vem cá, e eles batalharam. Eu não descrevo as batalhas porque eu acho que não é muito importante. O importante é saber o resultado e o porquê que ela aconteceu. E aí, depois de tudo, eles venceram, e aí elas desapareceram, voltaram pro mundo inferior, e aí eles fugiram de lá imediatamente. As fúrias não estavam perguntando onde está, não estavam perguntando onde está ele. Então, Grover implica que
as fúrias não sabem onde o raio está. Eles estão procurando o raio e não o Percy. E pra quem não sabe, as fúrias são monstros do mundo inferior. Então, tipo, isso levanta uma suspeita, mas eles ignoram. Aí, eles prometeram elas prometeram assim, ó, Zeus vai te destruir, cara. A gente promete que Deus vai te destruir. Então mostra que ele não abandona seus amigos. Ele não abandonou Grover lá subindo a colina e não abandonou agora. Essa é a primeira batalha da missão, gente. Também é muito importante saber com quem que ele batalhou. Então, primeiro ele batalhou com as fúrias. Agora vamos ver com quem que ele vai batalhar. Essa aqui é bem rapidinho, gente, bem fácil. Depois, então, o ônibus explodiu quando eles saíram de lá. No capítulo 10, depois de tretar com as fúrias. E aí, no capítulo 11, basicamente, eles estavam sem nada, estavam ferrados, sem comida, sem dinheiro, sem nada, sem roupa, sem passagem de trem, de ônibus pra ir pra Los Angeles, não tinha nada. Então, eles perderam tudo. Aí, Annabeth e Percy têm um momentinho, óbvio, que eles ficam tipo, você é muito bom, valeu. Mas eles só vão acontecer uma coisa no quarto livro, então nem tem esperança. Aí, eles estavam morrendo de fome, cansados, porque eles estavam fugindo dos caras. E então eles encontraram uma loja de conveniência que se chama Empório de Anões de Jardim da Tia M. E-M-E-M. Aí a tia M apareceu e falou assim, vamos lá, gente, vamos comer. Ela era uma mulher com várias roupas pretas, tipo assim, bem cobertando tudo dela. E ela também tinha um véu na cabeça, sabe? Era, tipo, bem estranhona. Mas eles falaram assim, vamos entrar, né? Aí lá tinha várias estátuas, várias. E aí o Grover até fala, olha, o tio Fernandinho, parece muito ele. Spoiler, era o tio Fernandinho. Aí eles foram lá comer, aí enquanto o Percy tava comendo, ele ficou meio drogado, assim, meio dopado. Virou a chavinha, falou assim, temos que fugir daqui, essa mulher quer matar nós. Aí eles saíram correndo, e aí ela se revelou ser Medusa, porque tava escutando chiado, eram as cobras na cabeça dela, fazendo... E aí, a batalha com a Medusa. Basicamente, as estátuas que tinham lá eram vítimas dela. Então, lembra do tio Fernandinho de Grover? Realmente, era o tio Fernandinho. Então, eles batalharam com ela. Eles conseguiram vencer, como eles venceram, cortando a cabeça dela. E aí, essa cabeça, ela ficou viva como um troféu. E aí, o corpo dela desapareceu. Eles tiveram uma reflexão. Ele teve uma reflexão, o Percy. Ela disse no meio da batalha que para que ele não fosse mais um escravo dos olimpianos e tal. Tipo, Percy ficou com isso na cabeça. E aí, eles, pra matar ela, cortaram a cabeça dela. E essa cabeça eles embalaram pra ninguém morrer, porque ela continua funcionando. E enviaram pro Olimpo. E aí a Annabeth olhou e falou assim, mano, você tem uma habilidade de irritar os deuses. Você vai enviar esse bagulho pra eles, né? E ele falou assim, não, vamos lá. Aí enviou. Capítulo 12, tá rápido. Só mais 10, gente. Foi mais da metade. Esse capítulo é bem rapidinho, bem rápido, bem fácil. Mas vamos lá. Eles saíram da loja de inconveniência depois de ter batido na velha doida lá, na Medusa. E aí, eles saíram e resolveram descansar um pouco no meio do mato lá. Aí, enquanto eles estavam indo descansar, Grover contou. Os sátiros têm uma tradição de procurar o deus Pan. Ele é basicamente o mestre dos sátiros, mestre da natureza. Só que ele desapareceu, porque no livro eles criticam a poluição e tal do mundo, porque os humanos poluíram tudo. E aí o deus Pan foi desaparecendo. E aí ele declarou que essa é a missão de vida dele, encontrar o deus Pan. E que ele só vai poder encontrar o deus Pan depois que ele concluir a missão de Percy. E eles comentaram de novo que as fúrias não estavam procurando o Percy, eles estavam procurando algo. O Percy teve um sonho, né? E alguma coisa queria sair de uma caverna. E aí criticou Percy por ele ser muito jovem e que se Percy ajudasse ele a sair do buraco, daria sua mãe de volta. Aí tem um poodle. Aparece um poodle do nada. Não no sonho, tá? Ele acorda, aí Grover tá com um poodle. Aí é um poodle rosa, ele fala assim, eu converso com os animais e tal. Esse cara aqui vai ajudar nós, beleza?
Ele basicamente está perdido e a recompensa vai pagar a passagem até o oeste. Não até realmente, mas tipo, em direção ao oeste de trem. Então, o Poodle ajudou eles. Lembra disso, o Poodle ajudou eles. Agora vem a terceira batalha. A terceira batalha. Vamos lá, capítulo 13, no trem. Não aconteceu nada demais no trem, não teve nenhum negócio, só que teve algumas coisinhas que eles conversaram, né? Eles falaram sobre... eles contam no livro que tava todo mundo meio que procurando o Percy na TV, no jornal e tal. E aí ele conta pros caras, pros parceiros dele, sobre o sonho. Fala assim... A Annabeth disse que não parece ser Hades, porque nos sonhos, quando Hades aparece, ele aparece num trono e tal, só que nunca num buraco. E que é confuso, porque a Hades não pode oferecer só a mãe dele e tal, só que não parece ser Hades. Então, quem que é esse buraco? Aí, mas por que ele pediu o raio, sendo que já tem? Mas as Fúrias estavam procurando... Tipo, é meio confuso. Não tem como ser Hades, o cara dos sonhos. Porque Hades não tá com raio no sonho. E as Fúrias também não sabem onde tá o raio. Tipo, tá muito confuso. Então eu vou contextualizar de novo. As Fúrias estão procurando o raio. E as Fúrias são meio que servas de Hades. Então Hades tá sem o raio. No sonho, o buraco tá procurando o raio. Quem que tá com o raio do raio? Entendeu? Ai, que engraçado! Então, eles ficaram meio confusos. Mas a Annabeth clica na tecla de que tem que ser a Hades, não pode ser outra pessoa. Mas ainda tá muito confuso. Então, eles continuaram seguindo pro oeste normal. E aí a Annabeth conta a sua história. Ela conta que o pai dela não queria ela, porque o pai dela é humano. E aí ela traía os bichos lá, atraía monstro. Então, ela era maltratada. Ela fugiu de casa quando tinha 7 anos. E aí ela chegou até o acampamento protegido por Atena. Então, tipo, ela fugia de monstros protegida por Atena. E ela chegou até o acampamento protegido e tal. E aí ela conta que seu sonho é construir o maior monumento para deuses. E aí o Percy fala assim, Annabeth, uma arquiteta? Aí conta que Atena e Poseidon não se gostam, né? Então, Atena... Annabeth, Poseidon, Percy, tipo, os caras são tretados, eles não se gostam, mas eles são parceiros. A Percy e a Annabeth são parceiros ainda. Então, aí eles chegaram numa parada do trem que era no portal em arco. É um monumento grego. Aí a Annabeth queria muito subir, tipo, a gente vai ficar aqui mesmo, vamos subir rapidão? Ótima ideia! Ótima ideia! Aí, beleza, eles subiram. E eles conversaram sobre o elmo das trevas de Hades. Então Hades tinha uma relíquia dele, né? Um negócio dele. É tipo o tridente de Poseidon. Era o elmo das trevas, que é um capacete que permitia que a pessoa andasse nas sombras. Então era muito roubado. Aí subindo no elevador, entrou uma véia com um cachorro estranhão lá. E aí chegaram lá em cima, beleza. Tá, que merda, vamos voltar. Aí voltando, o elevador tava lotado. Então desceu só a Annabeth, Grover, um monte de gente. E ficou lá em cima uma família, a véia com o cachorro e o Percy. Vamos lá, uma surpresa. Quem que é essa véia do cachorro? A véia é Ecdna. Então a véia é a Ecdna dos monstros. E o cachorro é o Quimera. Olha que merda. Aí ela disse que foi Zeus que enviou ela pra atacar Percy. E aí o bicho atacou ele, né, lança ácido e tal, queimou parte do monumento e a espada de Percy caiu lá no rio Mississippi. Então Percy queria proteger a família, mas ele precisava pegar a espada. Então ele pulou no rio, pedindo ajuda pro Poseidon, pro seu pai, pra ajudar ele. Capítulo 14, vamos lá. No rio Mississippi, quando ele caiu lá embaixo, ele caiu são e salvo, né? Sobreviveu. Uhul! E aí o ferimento que tinha causado nele foi curado na água. E ele nadou na corrente, conseguiu respirar tranquilamente. E aí ele agradeceu primeiro ao pai dele, falou assim... E apareceu uma mulher meio doida, assim, meio estranha. Ele falou que parecia a mãe dele, mas não era a mãe dele. E falou pra ele pegar contra a corrente e que havia caído e que Poseidon acredita nele.
ela mandou ele ir pra Santa Mônica antes de ir pro mundo invertido. Invertido não, pro mundo inferior. E ela criticou o fato do rio ser sujo. Lembra, eu falei que o livro ele apresenta essas críticas à poluição e tal. E que antes de partir, ela disse pra tomar cuidado com os presentes. Essa frase é muito importante, cuidado com os presentes. Então ele subiu na superfície, ele encontrou os carros. Eu vou chamar a Annabeth Grover de parceiro, porque é mais rápido, tá? Então ele encontrou os parceiros, falou assim: vamos embora daqui. Aí tava todo mundo procurando, tipo, tava todo mundo. Oh, o monumento explodiu ali, os caras e tal, o bicho pulou do negócio ali. Aí tava procurando o Percy, que eles, fugiram e a família sobreviveu. Então isso deixou o Percy mais aliviado. E aí eles entraram no trem de novo pra ir pra Santa Mônica. Capítulo 15. Faltam só 7 capítulos, rapidinho. Então, 7 dias antes do solstício de verão, que é o prazo final pra entregar o negócio de Zeus, com muita fome e sem tomar banho, fizeram uma mensagem a Íris. Então, basicamente, eles pegaram o único dinheiro que eles tinham, pegaram a mangueira, fizeram água contra o sol, saiu um arco-íris, e aí eles ofereceram alguma coisa a Íris, tipo, a deusa Íris, né? E aí ela permitiu fazer uma mensagem. Isso é muito legalzinho, muito, tipo, né? Legalzinho. Fizeram uma mensagem pro acampamento meio sangue, e quem atendeu foi Luke. Aí eles conversaram com o Luke e tal, não deu em nada, porque Luke não fez bosta nenhuma, o Quirrell não tava lá. E o Percy contou tudo pro Luke, falou assim, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Mas não deu em nada, não foi nada. Eles gastaram dinheiro à toa e não conversaram nada. Aí, meus amigos, eles entraram numa loja querendo comida, só que eles não tinham nenhum dinheiro, então, tipo, eles ficaram meio, será que a gente pede, rouba e tal? Aí chegou um cara muito cabuloso, numa moto, botando terror em tudo. E era Ares, né? Esse cara aí era Ares, ele também forma humana, e pagou a comida pra ele e tal, então ele pagou a comida e foi falando. Ele proporcionou uma missão pra eles, uma submissão. Ele já tava numa missão e proporcionou outra, de pegar o escudo que ele tinha deixado no parque aquático enquanto ele tava com a namorada dele. Então, Percy ficou provocando Ares, porque Ares exalava uma energia de irritabilidade. Então, Percy ficou muito bravo, já tava enchendo o saco de Ares. Só que aí Poseidon não. Aí Ares prometeu que ia ajudar eles com uma carona até Santa Mônica e que ia dar uma informação sobre a Sally. Então, eles foram lá e foram. Aí Percy ficou tipo, mano, beleza, a gente vai pegar o escudo, mas a que ponto tem que chegar pra um deus não querer ir num lugar? Será que tem alguma coisa muito errada com essa história? E aí, mas ele falou, vamos, né? Aí, depois, no parque, a Annabeth comenta de que provavelmente deve ser alguma coisa que tem que usar inteligência, porque Ares, ele é só força, ele não tem sabedoria. Então, alguma coisa que exige inteligência pra ele conseguir pegar. Aí no parque eles falaram sobre a Afrodite. A Afrodite é a namorada de Ares e provavelmente eles vão ter se encontrado lá e que ela namora o Hefesto, ela é casada com o Hefesto, mas é uma traição de anos, é um caso de anos, então até ele sabia. E Hefesto, ele meio que pregava peça nele, tentava envergonhar eles. Só que, na verdade, nunca deu nada, né? Ele sempre fazia planos para tentar constranger Afrodite e Poseidon juntos, só que nunca dava nada. Aí, no barco, eles chegaram no parque e encontraram o escudo de Ares no barco do amor. E aí, Grover ficou voando com o tênis estiloso dele, que tem asa, e a Annabeth e Percy foram entrar lá. Eles pegaram o escudo e aí tinha uma armadilha com a letra H, então obviamente Hefesto tinha feito uma armadilha pra Afrodite e pra Ares, só que aí Ares não queria cair, então ele foi embora e Percy tinha que pegar. Aí Percy pegou, ativou os cupidos que tava lá, né? Tinha vários cupidos no barco. Miraram pra eles com câmera, contagem regressiva, falando que ia sair uma câmera lá no Olimpo. Então, provavelmente, o Hefesto queria envergonhar eles assim. E começou a sair um monte de aranha mecânica pra toda parte.
É meio cansativo essa parte. Aí o Percy pegou o escudo, ele começou a fazer força, assim, e aí as águas, porque tava tudo seco, né, que é abandonado, saiu um monte de água, levou eles lá pra cima, e o Grover, que tava lá em cima, pegou eles, colocou no chão, eles saíram meio machucados, mas saíram vivos. E aí Percy pensou no rio, as águas saíram com muita força, quando ele pensou no rio, né, como ele pensou nessas coisas. E aí eles saíram de lá e foram entregar o escudo pra Ares. Capítulo 16, vamos lá. Eles entregaram o escudo para Ares e aí ele contou, aí a coisa que ele tinha prometido, né? Uma carona e a Sally. Contou que Sally não está morta. Importante, Sally não está morta. A Sally tá lá com a Hades, é diferente, a Ares de Hades. Tava lá com a Hades, meio que congelada, podemos dizer, presa lá embaixo com ele. E que dava para salvar ela. Ela não estava morta, ela estava presa no mundo inferior. E Ares deu uma mochila pra eles com algumas coisas, deu comida, roupa e tal na mochila e falou, aquela ali é essa carona. Era um caminhão de contrabando de animais. Eles entraram e foram indo. Aí no caminho, Percy pensou sobre a sua missão, no quão manipulado ele estava sendo e que ainda tinha tempo até o solstício. Era dia 14 e era só dia 21, então dava tempo de fazer tudo. E aí a Annabeth conta que tem medo de aranha, porque lá naquela treta lá, ela não fez nada, ela ficou gritando e só falou assim, agora, e pô, explodiu e saiu lá em cima. Então, tipo, ela falou que ela ficou com medo porque a Aracne e a Atena tem treta. Então, as filhas de Aracne ficam tretando com as filhas de Atena. E ela é filha de quem? De Atena. Então, por isso que ela ficou com muito medo das aranhas. Aí, eles contam a história de Thalia. A Thalia, filha de Zeus, aquela lá do pinheiro e do campo... do acampamento, bem sangue. Ele conta que quem tava com eles... a história quem tava com a Thalia era o Grover e o Luke e a Annabeth. Então tinha mais duas pessoas que ela salvou. Eu não sei se a gente contar esse detalhe, mas a Thalia, ela se sacrificou e aí ela foi morta pelos monstros, só que três caras ficaram vivos. E aí dois eram o Luke e a Annabeth e o outro era o Grover. Então essa era a primeira missão que fracassou, de Grover. E aí os deuses transformaram ela em um pinheiro para ela não morrer. Aí Grover ficou se sentindo culpado porque ele falhou na missão em deixar a Thalia viva. Aí o Percy reanima ele, falando que ele vai encontrar Pan e tal, aí ele fica feliz. Aí a Annabeth fala de novo da sua relação com seu pai e mostra um anel que ela ganhou, que era de Atena e tal. Aí ela conta a historinha dela, né, e tal. E aí depois eles falam sobre que se tiver uma guerra, porque eles não devolverem... Ó, tá tendo barulho na casa do lado. Se eles não devolverem o raio de Zeus antes, vai ter uma guerra gigante, só que eles continuariam amigos. Ó, que fofos. Aí Percy dorme e tem um sonho de novo. Percy, esses sonhos, cara. Aí ele sonha, esse sonho é meio grande, tá? Vamos lá. Ele dormiu e no sonho ele tava numa sala de aula, meio que preso por negócio de louco, né? E tava todo mundo lá fora saindo pra brincar, ele tava na sala de aula junto com uma pessoa. Era a Thalia. A Thalia tava lá, o filho de Zeus tava lá com ele, e ela falou assim, um de nós tem que sair daqui. Aí ela liberou ele. Ele saiu e aí o professor que tava na sala disse, boa troca. E ele apareceu numa caverna com espíritos andando ao redor e tinha um poço no meio. E a voz do poço falava com outra pessoa. Aí eu vou falar o diálogo deles, tá? Eu vou fazer assim, a voz do poço vai ser assim e a voz do cara vai ser assim. Mais fácil do que eu ficar falando o nome deles, tá? Que ninguém sabe, é só tipo... Então vamos lá. Ele não suspeita de nada, né? Não. Eu poderia ter trazido o que eu roubei. Não, você não teria, você teria fracassado. Os 6 meses renderam muito pra gente. Zeus tá com raiva de Poseidon. E Poseidon falou do seu filho. Agora vamos usá-lo e assim pegar os itens. Ele está aqui. Então, eles estavam conversando e Percy estava conseguindo escutar e ver tudo. E aí, de repente, ele fala assim, ele tá aqui. Mesmo a voz não convocando, então basicamente Percy só ia até lá quando a voz o convocava, ele conseguiu aparecer lá. Então, tudo mudou e ele estava na sala do trono de Hades
Então, tipo, a voz viu que ele tava lá, transformou tudo na sala de Hades, e lá estava sua mãe em estátua. Aí, beleza, acabou o sonho, e a carreta parou, e eles saíram, soltaram os animais, novamente falando sobre a poluição, sobre como eles são maltratados e tal. E Grover lhes deu uma bênção de sátiro para eles chegarem à floresta em paz. Aí lá, não, acabou o capítulo ainda, tá? Aí lá em Las Vegas, eles entraram no Cassino Lotus. Eu vou falar bem rápido, porque o cassino não tem nada a ver, mano, ele aparece do nada, cara. Ficaram lá, se hospedaram, entraram no cassino porque eles foram convidados, ganharam um monte de comida, de tudo, tomaram banho e tal. E aí eles ficaram lá e percebeu que o tempo parecia que não passava. E aí ele falou assim, mano, vamos ter que ir embora, vamos ter que ir embora. Agarrou, tirou o Grover e a Annabeth de lá, eles perceberam que era dia 20. Tinham passado 5 dias, eles ficaram 5 dias no hotel, e passou, tipo assim, em horas. Então, faltava um dia pro solstício de verão. Olha que ótimo! Ai, que delícia! Capítulo 17, tá acabando, gente. Vamos lá. Faltam mais 5 capítulos. Então, vamos lá. Eles pegaram táxi, né, com dinheiro, e que eles tinham conseguido no cassino, eles deram o dinheiro e foram a Santa Mônica. Aí, no caminho, ele contou sobre o seu sonho com a Annabeth e com Grover, e aí as informações estavam meio confusas, porque ele tinha ficado muito tempo lá no cassino, então tinha ficado as coisas meio confusas. Aí, a Annabeth fala que tem que ser Hades, não pode ser outra pessoa. Porque ele que escondeu o raio e que isso e que aquilo. Mas, então, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Essa parte da história que eu tô falando, que vocês têm que entender o enredo. Então, basicamente, no sonho, não é a Hades que tá falando no sonho. Eles têm certeza que não é a Hades, porque a Hades não aparece dessa forma. Mas tem que ser ele e tal, sabe? Quem que é esse cara do buraco? Quem que é esse cara? Então, a Annabeth fala que tem que ser Hades e que o cara, esse cara que tava falando com ele, é um ladrãozinho que pegou as coisas, que pegou o raio e mais alguma coisa que eles não sabem o que é. E que ele tinha que ter escondido o raio e não conseguiu levar até Hades. E ele perdeu. E que ele deve tá pensando que Percy vai lá com o raio para chantagear ele para conseguir pegar a mãe. Então, vocês entenderam que eles estão supondo o que Hades deve estar pensando. Hades perdeu o raio sem querer, o ladrão pegou e perdeu. Então, o Hades está pensando que Percy está com o raio e está indo até o mundo inferior para chantagear Hades para conseguir pegar a mãe dele de volta. Faz sentido. Mas alguma coisa estava muito errada. Percy tinha certeza que alguma coisa estava muito errada, só que eu não sabia o que. Mas eles tinham apostado tudo em ir até o mundo inferior, então eles continuaram indo. Aí eles chegaram lá em Santa Mônica. Percy entrou na água, ele chegou na praia de Santa Mônica, que a mulher da água tinha falado, ele entrou na água, respirou normalmente embaixo dela, e a mulher do rio Mississippi apareceu de novo pra ele, ela é uma Nereida, e que ela tem que servir Poseidon. Então ela tava meio que uma mensageira de Poseidon, podemos dizer. E aí ela conta a Percy que não pode demonstrar, que Poseidon não pode demonstrar favoritismo, por isso que Poseidon nunca teve muito presente, mas é que ele não pode. Mas Percy ainda fica um pouco magoado. E ela diz que ele acredita nele. E que por isso ela deu 3 pérolas a Percy. Essas pérolas, quando você amassa, você é salvo. Então ele recebeu 3. E contam que poucos mortais sobreviveram na ida até o mundo inferior, e ele terá de fazer o que o coração dele mandar, ou perderá tudo. E Hades o confundirá, mas ele tem que manter a fé. Aí, saindo do rio Mississippi, Percy lhes contou tudo, e a Annabeth avisou ele que nem tudo vem de graça, então os presentes provavelmente o Poseidon vai cobrar depois. E aí, beleza. Aí tem outra coisa que acontece, que é a TV. Aí Gabe mentia que tava com saudade de Percy, que tava com saudade de Sally, e falou que Percy deve ser um delinquentezinho que matou a Sally e tal. Ele falou um monte de bobagem.
E depois, na loja de colchões, aconteceu uma coisa. Então, basicamente, eles saíram da praia e tiveram que correr de uns carinha aleatórios que estavam perseguindo eles. E eles foram parar numa loja de colchões. O moço parecia amigável, mas logo ele mostra ser o Procrusto, o esticador. E ele prende Annabeth Grover, mas Percy, depois de enrolar ele, então, tipo, o Procrusto, o esticador, ele esticava as pessoas, amarrava e esticava elas para elas ficarem mais altas. E muitas vezes matava. Então, Percy vai enrolando ele, tipo, não, mas é amigo, cara, isso é mó da hora, mostra aí pra mim. Vai lá, engana ele e consegue matar ele e soltar Percy. E aí, eles conseguem lá descobrir, na loja do Procrusto, tem o endereço do mundo inferior. Aí eles descobrem que eles estão a uma quadra do mundo inferior. Capítulo 18, vamos lá. Chegando no endereço, eles encontraram, né, um barzinho, não sei exatamente o que era, e confiantes de que iam pegar o raio e salvar a Sally. Aí eles entraram lá, tipo, as pessoas eram meio transparentes, pareciam que todos estavam mortos, e chegaram no elevador. Aí tinha um cara chamado Caronte, eles tentaram enganar ele, falando assim, somos mortos, mas na verdade não. O cara descobriu que eles eram filhos de Deus, e então Percy decidiu subornar ele com um tesouro que tinha encontrado na casa do cara do colchão. Então, chegando lá embaixo, o elevador estacionou um barco e em cima do rio Stinge eles chegaram até a costa. Então, todo mundo ao redor era mortos e tinha muito mortos, então deu medinho neles, né? Aí lá no mundo inferior, quando eles entraram, eles conseguiram ver 3 entradas e 3 juízes. Não, tinha 3 entradas e tinham 3 juízes. Esses 3 juízes eram Shakespeare, Thomas Jefferson e etc, sabe? E iam trocando, conseguiram tirar o tênis de Grover, então ele tava levando até uma caverna. E aí na beira do poço que tinha no meio da caverna, eles conseguiram tirar o tênis de Grover, então o tênis caiu lá dentro do buraco. E o mesmo lugar que eles estavam é o mesmo lugar que Percy tinha visto no sonho. Então, o que estava lá dentro se chamava entrada pro Tártaro, ou buraco de Tártaro e tal. E aí eles ouviram alguma voz que estavam falando magias, então eles decidiram fugir. E aí, do nada, ele começou a sugar, o Tártaro começou a sugar o que estava ao redor. Só que eles conseguiram fugir a tempo e a mochila de Percy foi ficando mais pesada conforme eles foram andando. E aí eles começaram a pensar, o que estava dentro do buraco de Tártaro, o que estivesse lá seria a voz do sonho. Então eles entraram na casa de Hades. Aí agora, capítulo 19. Na casa de Hades, Percy pede 2 coisas. Primeiro, né, ele pede que devolva o raio. Só que, como eu disse pra vocês, é muito interessante essa parte porque fala sobre muitas coisas na história. Então, Hades acha que Percy estava com o raio e Percy pensava que Hades estava com o raio. Então ficou meio estranho. E aí Hades explicou que não quer guerra, porque Percy pensou que ele queria guerra entre os 2 deuses lá, o Poseidon e o Zeus, para ter mais súditos no mundo dos mortos e tal, mas tipo, ele falou, não, cara, não quero isso, você tá vendo que tá lotado aqui, tem muita gente morta. Então, Hades afirma que foi Percy que roubou o raio e o seu elmo. Então, uma grande revelação, o elmo de Hades também foi roubado. E que ninguém do Olimpo acredita nele, por isso que ele não contou pra ninguém. Aí Percy afirmou que não tinha nada e abriu a mochila, né? Tipo, não tenho nada aqui, quer ver a mochila? Ele abriu a mochila e lá estava o raio mestre. Então, eles tinha posto ela lá. Então, a mochila era de Hades, Ares. Então, a mochila que tava junto com o raio era a mochila de Ares. Então, falaram, putz, se bosta, mano. Foi lá e pôs o negócio aqui pra me incriminar. Então, eles precisavam deter Ares, só que eles tinham que primeiro conversar um pouco mais com Hades. E aí, Hades mostrou a Sally, que estava congelada, e Percy tira as 3 pérolas. Então, eles tinham que sair lá porque Hades ia atacar eles, só que ele tinha 3 pérolas. Ou ele salvava Annabeth, Grover, ele, ou ele salvava a mãe dele, e um ficava de fora. Só que Percy pensou, eu tenho que salvar e meus amigos estavam comigo em todo momento. Então eu vou salvar os 3 e depois eu volto pra salvar a Sally, a minha mãe.
Então ele amassa a pérola. Por um momento parece que nada ia acontecer, só que de repente forma uma bolha. Eles começaram a subir lá pra cima e chegou no Mar de Santa Mônica. E lá eles começam a refletir. Quem queria guerra entre Zeus, Poseidon e Hades? Ares. E que já era dia 21 de julho, então já era o solstício de verão. E ele tinha que levar o raio de Zeus e precisava antes ter uma conversa com Ares. Então, a profecia, ele lembra da profecia. Ares, o deus que se tornará desleal. Então, o deus que se tornou desleal não era Hades, era Ares. E aí a gente teve, tipo, sabe quando vira a chavinha, aí eles foram e depois ele disse, não, depois eu vou falar à minha mãe. Foi um ato muito forte de coragem de Percy, de deixar a mãe dele pra trás e depois buscar, mas foi muito responsável, porque só ele conseguia salvar as coisas, só ele conseguiria salvar o mundo. Então, ele teve que fazer isso. Agora, no capítulo 20, na superfície, Percy teoriza que Atena deve ter ajudado o Ares a ter criado essa teoria, esse plano, porque ele é muito inteligente, mas ele só faz uma teoria, nada concreto. E depois eles veem Ares e Percy começa a tipo, você fez isso, você fez aquilo, aí Ares afirma que não foi ele quem roubou, mas foi ele quem pôs na mochila. E que ele revela estar com o elmo de Hades, e afirma que e Ares explica. Ele tenta se explicar, mas parece que tem alguém dentro da cabeça dele falando o que dizer. Então isso deixa o Percy meio suspeito. Então ele pensou, aquilo que tá dentro do abismo tá falando o que Ares deve falar. Ele não podia deixar que Percy fosse ao Olimpo, porque senão ele ia entregar e não ia ter guerra. Então Ares tem que matar ele. Então eles têm uma lutinha, né, uma briga aqui. Então basicamente Ares lança o javali dele, Percy mata o javali. Ares ataca, mas Percy venceu depois de cortar a canela dele, né, o pé dele. E aí sai cor de Ares, depois de ter sangrado, é o sangue de Deus. E ele ia fazer alguma coisa, ele ia atacar Percy, só que alguma coisa parece que impediu ele e ele desapareceu, deixando o elmo para Percy. Aí as três fúrias que são servas de Hades, pegam o elmo e Percy fala assim, conta pra Hades que não sou eu que tava com o elmo, que foi Ares mesmo e tal. Aí eles refletiram, algo impediu Ares de matar Percy. Então eles foram correndo pra Nova York e aí Percy decidiu ser bem afrontoso e ir de avião. Só que para devolver o raio ao Olimpo. E é muito perigoso ir de avião, porque o lugar onde Zeus fica é no céu. E onde que o avião fica? No céu. Então é muito perigoso para ele. Mas ele decidiu ir porque eles precisam ir muito rápido para Nova York, que tem um prédio lá, no andar 600, fica o Olimpo. Então, eles foram no avião, mas nada aconteceu, foram bem tranquilo. Eles chegaram até lá e Percy falou que ele tinha que ir sozinho. Annabeth e Grover voltaram pra colina meio sangue. Percy subiu sozinho pro edifício Empire State, em 600º andar, que tá escrito que consegui ler. Aí ele chegou lá e as portas se abriram e ele quase teve um ataque do coração, porque lá era tudo muito lindo. E era meio que o palácio do mundo inferior, só que tudo era de outras cores, eram as cores mais claras, menos vermelho, mais azul, sabe? Tipo, é bem clichêzinho que a gente pode imaginar. Bill entrou no grande palácio e tinha 12 tronos construídos para deuses, e Zeus e Poseidon tava lá em cima no trono conversando. Então Zeus estava usando um terno, ele tinha uma barba bem aparada, como se fosse uma nuvem, e seu rosto era orgulhoso e seus olhos tinham tons cinzentos de chuva. Aí Percy chegou lá perto e conversou com Poseidon e tal. Eles estavam nem se movendo, nem se falando, eles estavam em silêncio, olhando um para o outro. Então vamos falar agora sobre a conversa entre Poseidon e Zeus com Percy. Então, você fala com Poseidon e sente uma sensação meio morna, meio de lembrança, meio de nostalgia.
E agora Percy, ele tá escutando uma conversa deles, que eles, tipo, estão... O Percy tá aqui, mas eles estão conversando. Aí, Poseidon chama Percy de transgressão. Tipo, um erro. Então aí Percy fica, nossa, sou um erro. Beleza, então. Então, Poseidon diz que tem que falar com Zeus, entregar o raio e contar a história dele. Então, Percy contou tudo a Zeus e entregou o raio e tal. Então, falou assim, beleza, não vai ter mais guerra. Só que eles conversaram. Zeus fala que a história de Percy é verdadeira, mas não é nada típico de Ares fazer uma coisa assim. É meio estranho Ares ter feito isso. Então, Percy diz que não foi Ares que fez tudo sozinho. Foi outra pessoa, alguém mais antigo que os deuses, ou seja, os titãs. Percy tira a conclusão de que dentro daquele buraco de Tártaro tá o Cronos, que é o titã mestre e tal. Porque eles contam aqui a historinha de que quando o Zeus o derrota, transforma em picadinho. E não dá pra matar os titãs porque eles são imortais, tanto quanto os deuses. Então eles picaram picadinhos e deixaram ele preso dentro daquele buraco. E o Cronos apareceu nos sonhos pra Percy e provavelmente pra Ares, tentando manipulá-los. Só que Percy conseguiu existir, mas Ares não. Zeus e Poseidon não quiseram ouvir Percy, falaram que não, é impossível e tal. Aí Poseidon falou com ele, falou assim, nossa, você prestou um ótimo serviço, parabéns. Só que aí Percy ele falou, não foi sozinho, foi junto com a Annabeth, com o Grover e tal. Então, Zeus sumiu, ele foi embora. E aí teve um momento entre pai e filho. Você não é obediente nem seu pai, né? E tal. Aí fala que o mar não gosta de ser contido. E depois ele fala que sua mãe já tá de volta pra casa, tá? Quando você entregou o elmo, Hades mandou ela de volta pra casa. Então, tipo, mesmo não salvando naquela hora, conseguiu salvar sua mãe depois. Então, tipo, isso foi muito importante. Essa parte da profecia se cumpriu. Ele não salvou na hora. Mas depois ele conseguiu. Depois de derrotar o Deus que se tornou desleal e ele conseguiu entregar o que tinha sido roubado. Tipo, a profecia estava se cumprindo certinho. Com um momentinho, fala assim, não, ninguém pode escolher seu caminho, só você, uhul. Aí ele fala, você é meu filho. E ele chama a mãe de Percy, a Sally, de a rainha entre as mulheres mortais, sabe? Tipo, é um momento muito bonitinho. Mas é muito importante pra história, né? Aí vamos lá, vamos voltar agora pra história. Aí Percy foi direto pra casa dele, lá em Nova York, e aí achou a Sally. Foi muito feliz, eles se abraçaram e tal, e o Gabe ficou muito bravo, ele tava meio confuso, chamou o Percy de delinquente e tal. E eles foram lá pro quarto. Antes de ir pro quarto, é uma parte meio da história, mas o Gabe ameaça bater na Sally, e aí Percy percebe que o Gabe já batia na Sally faz tempo. E aí Percy fica muito bravo, queria matar ele, só que com contra a corrente ele não ia conseguir matar. Então eles foram pro quarto, e aí dentro do quarto tinha um pacote. Lembra aquela cabeça de Medusa que ele tinha entregado pro Olimpo? O Poseidon devolveu e falou assim, olha, você sabe o que fazer. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Você escolhe. Ou você devolve pra mim depois, ou você fica com ele e usa. E aí Percy pensou, vamos fazer o Gabe virar pedra. Ele falou isso pra mãe, só que a mãe falou assim, não dá e tal. Então, mas antes dele sair, ele saiu pra voltar no acampamento, né? Porque ele tinha que falar com Kiron e tal, tinha acabado de terminar uma guerra, de evitar uma guerra, então ele tinha que voltar lá e ele ia decidir lá se ele ia ficar pra sempre ou só no verão. E aí, saindo de casa, ele percebeu que a Sally tinha pego a cabeça de Medusa e que ia usar nele. Agora, capítulo 22. Gente, o capítulo 22 é um pouco longo, mas ele faz uma reviravolta que, mano, pra quê? Eu sabia. Eu tô escrevendo aqui no livro, eu deixei tudo grifado, né? O finalzinho do livro eu tô deixando pra eu ler todas as páginas pra eu falar mais detalhado, tá? E aí eu escrevi, eu acho que é esse cara, eu acho que é esse cara, eu acho que é esse cara, eu acho que é esse cara. E na verdade no final era esse cara, esse merda. Esse capítulo vai mostrar, então vamos lá. Eles chegaram lá, tipo, chega Grover, Annabeth, Percy, tipo, eles foram considerados bonzões. Aí Percy conseguiu receber uma missão de caçar o Deus Pan, sabe? Tipo, foi muito legal. A missão foi um sucesso, então eles comemoraram e tal.
Percy conta que ele teve tempo pra se divertir e tal, ele treinou bastante, e ele recebeu uma carta da mãe dele falando que o Gabe do nada sumiu, e que ela vendeu a estátua dele pra um cara e conseguiu dinheiro, começou a fazer a faculdade, tipo, tudo deu certo pra Sally. Eu fico muito feliz, porque eu gosto muito dela, ela é muito gente boa. E se fala que todo mundo se reuniu junto, e Grover apareceu pra se despedir, que ele ia pra uma caçada. Tudo deu certo, no final, tudo deu certo, então Grover foi caçar o Deus Pan e tal. Depois, o Percy tava decidindo se ele realmente ia ficar no acampamento. Aí ele faz uma reflexão sobre o oráculo. Ó, vou ler aqui, tá, gente? Porque... Então, ele diz, você deve ir para o oeste e enfrentar o deus que se tornou desleal. Então, no oeste, ele encontrou Hades, mas não era Hades, era Ares, e ele derrotou o Ares. Então, realmente, isso aconteceu. Você vai encontrar o que foi roubado e devolver a segurança. Devolveu o raio e o elmo de Hades. Então, foi um sucesso. Você será atraído para aquele que chama de amigo. Ele pensou, a Ares me ajudou, ele pode ter sido meu amigo, então tá bom, deve ter sido. E não conseguirá salvar aquilo que mais importa. Aí ele diz, eu não consegui salvar a mãe, mas só porque eu deixara de salvá-la, eu deixara se salvar sozinha e sabia que era a coisa certa a se fazer. Então, por que eu ainda estou incomodada? Alguma coisa estava errada. E a profecia daquele que será traído por aquele que se chamou de amigo vai acontecer já já. E basicamente ele recebeu um colar de Poseidon e tal. Tipo, foi bem legalzinho o que aconteceu, mas nada muito importante. E ele tinha que decidir se ele ia ficar o ano letivo inteiro ou ele ia voltar pra casa pra ter uma escola normal e só voltar no verão. Aí, antes dele ir, ele refletiu sobre o que a Annabeth tinha dito, sobre o mundo real é onde os monstros estão. É onde a gente aprende e se serve pra alguma coisa. Então, tipo, ele tava meio... não quero ir, não quero. Quero, não quero. Quero, não quero. Aí então foi meio confuso. Aí ele decidiu ir brigar de esgrima, né, sozinho pra ele treinar e pensar. Lá ele encontra Luke, que tá com uma espada que mata tanto mortais quanto monstros, então tipo meio... E aí eles foram até a floresta, só que Percy ficou um pouco com medo, mas ele foi do mesmo jeito. E lá na floresta ele conta do como ele é um fracassado, como ele fracassou na missão, como ele ficou triste, que ele nunca vai ser um herói que nem Percy. E aí, de repente, ele estalou os dedos e apareceu um portalzinho, né? Tipo, um pequeno fogo e que queimou num buraco no chão e saiu um escorpião. E aí, Luke olhou pra Percy, porque eles estavam sozinhos na floresta, assim, você vai morrer em 60 segundos, tá? Aí ele lembrou... Você será atraído por aquele que chama de amigo. E o amigo é Luke. Eu sabia! Eu fico com uma raiva disso. E aí o escorpião tinha um veneno que matava em 60 segundos. E aí ele começou a falar as frases dele. Você não percebeu como tudo é inútil? Todos os feitos heróicos não passamos de peões de deuses. Aí, basicamente, ele foi manipulado por Cronos nos sonhos, que nem Percy. Percy também teve sonhos com Cronos. Só que Luke se deixou ser controlado. Ele que roubou, então ele roubou o elmo no solstício de inverno. Ele roubou o negócio de Zeus, o raio. Por quê? Porque Hércules, quando ele recebeu a missão de Hércules, era uma missão muito boba. Era uma missão pra roubar coisa mais fácil. Então ele se sentiu meio que, tipo... subestimado. Então ele quis fazer uma coisa mais legal e Cronos ofereceu pra ele. Ele roubou e teve que voltar, só que Ares encontrou e ele manipulou a Ares e falou: não, Ares, fica com nós, você é mó bonzão, né? Você é deus da guerra e tal, vamos fazer a guerra. Aí, tipo, a Ares se juntou, a Ares ficou com o elmo e o negócio. E aí ele diz que... você vai morrer, tá? Tipo, você vai morrer, beleza? Ele chama os olimpianos de arrogantes e ele critica. Tipo, tudo grifado ele criticando. Mas acho que não precisa falar tudo. Luke fala que aquela bota voadora, né? Aquele tênis voador era pra ter levado Percy pro buraco. Só que Grover tava usando, eles conseguiram impedir, que merda. Então, assim, aí falou essa frase aqui, ó. Adeus, Percy. Uma nova idade do ouro está chegando. Você não será parte dela. Idade do ouro, pra quem não sabe, é o tempo em que o Cronos liderava. Então, vai voltar, sabe? Era esse o plano dele.
voltar, reviver o Cronos pra voltar e ficar no poder. Então o Escorpião deu um bote, e aí o Percy tentou ir até a água, só que não deu certo. Então ele fugiu, ele chegou, pediu ajuda, aí aquelas bichas das árvores, que eu esqueci o nome, as ninfeias, eu acho que as ninfeias, chegaram e viram ele. Ele acordou no quarto de novo, o Argus estava protegendo o Percy, tipo, tava vigiando o Percy, Annabeth estava sentada do lado dele e Quirrell estava tratando ele. E aí ele contou que o veneno de escorpião das profundezas tinha mordido ele. E aí o Percy contou o que aconteceu, contou tudo sobre o Luke. E aí a Annabeth disse, eu posso acreditar. Ele nunca mais foi o mesmo depois da sua missão. Então, tipo, desde sempre ele ficou um pouco frustrado, querendo mudar, querendo revolucionar, querendo ser o bonzão. Só que, na verdade, o Hermes, que é o pai dele, não tinha dado essa missão pra ele. Então, Percy fala que ele precisava lutar contra Luke, só que o Quirrell disse que você não tá preparado. Então, Percy questiona a profecia que Quirrell tinha recebido, só que Quirrell fala que ele não pode falar, porque nunca é bom saber muito sobre o seu futuro. Então, alguma coisa vai acontecer ainda sobre o Cronos no futuro, nos próximos livros. E aí, Cronos quer que você morra e tal. Então, basicamente, Percy tava sendo procurado por Cronos, só que eles decidiram ficar lá no acampamento até se recuperar. E aí, de repente, o Quirrell fala que a Annabeth tem que ir e tal. E aí ele percebeu, a Annabeth vai voltar pra casa do pai dela, lembra que ela tinha tretado com ele? Eles deram as pazes e vai lá. Percy ficou muito feliz por ela. Então, ele aqui no finalzinho, ele olhou pro escritório de Longsland e me lembrei do que meu pai tinha dito. O mar não gosta de ser contido. Então, ele disse, eu vou estar no próximo verão. Eu vou ir pra casa e depois no próximo verão eu vou voltar. E assim que acaba o livro. Eu achei um livro muito interessante, muito bom, muito legal, muito divertido. Comprei o 2 já, porque eu quero ler o 2, porque é muito legal. E eu vou fazer um resuminho aqui pra vocês rapidinho, só pra vocês entenderem o que aconteceu ao longo do tempo. Então, vamos lá. Começou com contexto sobre o que ele era. Aí mostra que ele vai receber uma missão, porque Zeus tinha pensado que ele tinha roubado o seu raio. E aí ele sai em várias missões até chegar a Hades, porque ele pensava que Hades estava com o raio. Só que na verdade Hades também não estava. E quem tinha se tornado o deus leal era Ares. E Ares tinha sido manipulado pelo Cronos, assim como o Luke também. Então é muito importante vocês saberem, tipo, essa profecia que aparece atrás do livro a profecia, e aí vocês conseguem estudar ao longo dela, tipo, você irá para o oeste, então ele vai para o mundo inferior, e enfrentará o deus que se tornou desleal, que não é Hades, é Ares. Sabe, só vocês tiverem um mapa mental, é muito fácil de ler esse livro é muito divertido. Eu gostei bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, por favor, põe nos comentários, me avisa, que eu vou responder. E se vocês quiserem que eu ajude em tarefa e essas coisas, podem mandar nos comentários também, que eu mando um e-mail e tal, a gente conversa por lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer coisa, se vocês não gostaram do vídeo, por favor, mandem, porque me ajuda a melhorar cada vez mais. Espero que vocês tenham uma boa prova. E foi isso, demorou um tempinho pra gravar esse vídeo. Aqui tava de dia, agora tá ficando de noite, já são 6 horas. Então eu tenho que me arrumar rapidão, porque eu tenho compromisso às 7. Mas eu espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau, tchau.